Bom, pessoal, boa noite. Nós vamos estar começando agora nossa reunião. Espero que você esteja também reunido aí com os seus e aproveite para compartilhar essa live com seus contatos e também se prepare para mandar perguntas durante o estudo da palavra e responder também. A gente quer fazer algo bem interativo, como fizemos na quarta-feira passada, onde vocês vão responder uns para os outros aí na sala onde você está com a sua família, e também vai responder as nossas perguntas com os comentários, né, através do chat. Você faz, a gente pergunta aqui, você responde e também a gente responde as suas perguntas. Então, vamos fazer de conta que estamos num grande pequeno grupo, né, reunidos ao redor de Fortaleza, de todos os lugares onde a gente está acessando a partir do Instagram. Você também pode compartilhar depois no YouTube, em qualquer plataforma, de lá você pode compartilhar. Não esquece de visitar o canal da Renovo, tem muitos vídeos, tem pregações feitas lá na igreja, tem outras que já foram feitas aqui nas lives. Aí você pode tanto estar ouvindo essas pregações, como também compartilhando com os seus amigos através do WhatsApp, por exemplo. Então aproveita e esse tempo que você está tendo para beber bastante da palavra de Deus, onde você tem uma boa fonte de vida. E é isso, né? Vamos louvar o Senhor. Amém. E vamos louvar o Senhor, que é a nossa redenção, nossa salvação. Começar com essa, né? É sim. Amém. Louvando a Jesus Cristo, o motivo que nós estamos aqui. Teu sangue sobre mim
Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Ele veio, se despojou da sua glória, se entregou por nós para nos salvar, nos livrar de toda injustiça. Mas ele voltou para o Pai, né? Está sentado no trono, acima de tudo, de todos. E ele vai voltar. Amém. Voltará para nos buscar com poder e glória. Aleluia. É o lançamento, você? Lançamento. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Amém. Maranata, Senhor. Senhor Amém. Jesus. Quero dar as boas-vindas a quem foi chegando durante o período de louvor e quero dizer que você pode acompanhar todos esses vídeos no YouTube depois, só que não é ao vivo, né? E ao vivo é muito mais interessante, porque você acompanha junto com a gente e pode participar também. Também todo dia, ao meio-dia, nós estamos aqui em oração, boa parte das vezes com um convidado especial, e você é nosso convidado para estar com a gente também ao meio-dia. Né? Rosana vai nos conduzir agora na administração da palavra. Graça e paz, irmãos e irmãs aqui reunidos. Nós hoje vamos ruminar, né, mais um pouco, meditar mais um pouco no texto de Êxodo 1, que nós estivemos ouvindo, né, que foi pregado pelo pastor Gilaf no domingo, durante o culto de celebração que nós tivemos, né, nas nossas casas. E hoje a gente vai conversar mais um pouco de Êxodo 1. E eu espero que tenha bastante participação de todos.
Vou pedir a Samara que faça a leitura do texto. Você pode abrir sua Bíblia, Êxodo capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 8 ao 22. Êxodo 1, 8 a 22. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Ele disse a seu povo: Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim, os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, a executar todo tipo de trabalho agrícola, e em tudo os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá, quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: Por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: As mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo: Lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Amém. Amém. Vamos só contextualizar um pouquinho, né, desse... O que é que estava acontecendo aqui? Eu acho que vocês devem lembrar que o povo de Israel, né, ainda como a família de Jacó, né, de Israel, os filhos de Jacó, eles foram para o Egito por ocasião daquela grande fome, quando José foi colocado ali como segundo homem no Egito, né, o grande governador do Egito, abaixo somente da autoridade do faraó. E nessa ocasião, toda aquela grande seca, Israel, Jacó, né, já com o nome de Israel, ele vai para o Egito com toda a sua família, naquele tempo já muito numerosa, e todos os seus filhos, e eles vão morar no Egito. E ali eles recebem um lugar para morar, e durante muito tempo eles viveram de maneira muito próspera ali no Egito, em paz com o rei do Egito, e prosperaram ricamente, né? não só nos seus tesouros, mas também em número de pessoas. Era um povo frutífero, né? Um povo assim, que a gente diz fecundo, isso, a palavra é essa, um povo fecundo. Mas aí levantou-se um faraó que já não conhecia mais José, já tinha ignorado toda aquela história de José, tudo que José havia feito pelo Egito. E esse faraó, ele começou a ver um perigo, quando ele viu aquele povo crescendo daquele jeito, né, em número, ele disse: olha, esse povo pode se voltar contra nós. E aí começa aqui, é nesse momento que o Êxodo retrata essa grande perseguição que começa, esse grande tempo de sofrimento, né, que o povo de Israel passou dentro do Egito, né? E aí eu quero lembrar para vocês que o Egito, ele é uma figura, né? Para nós, na Bíblia, a figura do mundo. O Egito representa o mundo, o faraó representa quem? Satanás, como príncipe deste mundo, né? Nosso grande inimigo, né? Então o faraó aqui, a Bíblia sempre é uma figura que é usada de Satanás, nosso grande inimigo.
E para que a gente... O que mais, Samara? Israel é a igreja, né? Isso. Moisés é Cristo. E Moisés é um tipo de Cristo, porque é Moisés que tira, né, o povo da escravidão e leva, né? é o libertador, é o mediador, é aquele que faz a aliança, né, de Deus com o povo de Israel e leva para a terra prometida. E Então, o ele processo é um tipo, de saída também tem um significado, né? que é também a salvação, né? O plano de salvação. Plano de salvação, né? Pronto. Muito bem, muito bem. Então, dentro dessa perspectiva é que a gente vai ver o texto aqui em seguida. Se você tiver o boletim com você, vocês vão ver aí que diz assim: antes do êxodo, Deus permite que a vida fique mais amarga, né? Mais amarga. O povo estava acostumado ali, eles nasceram no Egito, não conheciam outra vida, era necessário tornar o Egito um lugar desconfortável para que eles clamassem ao Senhor, né? Antes que o Senhor nos leve a um outro estágio de vida, Ele nos faz passar por situações de desconforto, a fim de que nós desejemos sair e correr para Ele. Como é que vocês veem assim, essa situação, né? O povo, toda aquela geração ali tinha nascido já no Egito. Para eles, o Egito era a terra deles, né? Mas havia uma promessa. Eles sabiam, porque o israelita ensinava para os seus filhos que ali não era o lugar deles, que Deus tinha uma promessa que era a terra de Canaã. Mas só quando você nasce num lugar e você está muito bem acomodadozinho, né? Aí você não quer sair, né? Você vê que às vezes a gente se muda, uma família se muda para outra cidade, às vezes um casal, e aí já tem os filhos naquele lugar. Então aqueles filhos, eles não têm uma identidade mais com o local de origem. É o caso, por exemplo, é o meu caso, né? Os meus pais nasceram em Crateús, no sertão do Ceará. Quando eu nasci, eles já moravam em Fortaleza. Então já tinha uma família em Fortaleza, já eram casados e viviam aqui. Então, quando eu nasci, minha vida foi aqui. Então, eu tenho essa terra como a minha. Eu tenho os vínculos com a cidade de Crateús, minha família, meus primos, tios, né, lá, passavam férias e tudo. Mas eu não tenho aquela cidade como sendo a minha terra natal mais. Então, existe todo um processo já de acomodação aqui. Imagine a próxima geração, que é a geração aqui da Vitória e da Samara. Elas têm muito menos ligação com Crateús. E assim por diante. Esse povo já estava há 400 anos ali. Então, longe de Canaã. Era geração, após geração. Né? Então, realmente, eles já não tinham mais vínculo. Agora, os pais geravam esse vínculo porque eles sempre apontavam, ensinavam que havia uma promessa. Né? Agora, a verdade é que o pior tempo dos israelitas na terra do Egito foi esse final aqui. Foi o pior momento. Né? Porque Deus tinha que fazer isso. Então, nesse sentido, assim, o que é que representa, o que é que pode representar, vamos pegar para a nossa vida. O que pode representar uma crise na sua vida? Uma crise, vamos falar da palavra crise, ninguém gosta dessa palavra, né? Crise. Parece que ela já tem um som assim de quebrar, né? Parece que está trincando alguma coisa, né? Será que uma crise eu posso considerar que pode ser nesse sentido positiva? Sim, é uma oportunidade de crescimento. Uma oportunidade de crescimento. Né? Oportunidade de mudança. De mudança. E de que mais? Será que a crise é uma oportunidade também, acho que de buscar a Deus, né? Uma oportunidade grande de buscar a Deus. Poucas vezes a gente busca tanto a Deus como se não? busca no tempo de crise, né? Nós temos visto isso. Muita gente que tem buscado a Deus no tempo dessa crise. Verdade. E eu creio que ainda vão buscar mais ainda. Amém. Amém. Então, vamos seguir aqui mais à frente, tem mais coisa pra gente conversar. Bom, aí então começa uma série de mudanças, uma série, vamos dizer assim, progressiva de crises
ou de oposição de Satanás, aqui no caso do faraó, ao povo de Deus, né? E a primeira tentativa, a primeira crise que se apresenta é aquela tentativa do faraó para enfraquecer Israel. E como é que ele se utiliza? Ele diz assim, vamos nos utilizar de astúcia. Essa palavra, o que você lembra dessa palavra? Eu me lembro de uma pessoa, logo. Astúcia. Astúcia? É o próprio. É o próprio, né? O próprio Satanás. Ele é astuto, né? Ele é muito astuto, né? É o Chapolin Colorado. A Samara lembra do Chapolin Colorado, né? Não, ai, meu Deus. Então tem gente que lembra do Chapolin Colorado, né? Mas eu me lembro de Satanás porque, assim, foi o primeiro que usou de astúcia com Eva, né? Lá, né? Eu não sei se... Eu já me senti assim, já senti por Eva, né? Quando falo em astúcia, eu já me lembro daquela criatura que chegou naquele jardim tão bonito, né? Tão maravilhoso para acabar com aquela agonia, né? Estragar. Mas a astúcia, para a gente entender, o astucioso é aquele que não chega direto com a proposta. Ele chega adiando até que você ache que você teve a ideia, mas ele que colocou. Agora, só para a gente não perder as boas participações que tem aqui sobre o que significa uma crise na sua vida, Rosana. O Rovanês, ele diz que a crise é uma forma de ver a vida diferente. Que joia. Interessante isso aqui. Que joia. Muda a nossa perspectiva, a visão da gente, é né? verdade. A dona Lucimar disse que a crise, ela gera humildade, buscar mais a Deus e ter perseverança. Né? Ela gera perseverança. Né? A Yolanda Saldanha, ela diz que significa uma fase de perda na vida, né? Você sente perdas, você percebe essas perdas. E a Bíblia diz, né, que muitas vezes a gente tem que perder para ganhar, né? Sim. Ou seja, a semente tem que morrer para poder gerar outra vida, né? Verdade. Poder se multiplicar, né? A Ana Paula diz que é na crise que Deus nos testa, está nos provando. E a Evânia diz que vemos que os dias passaram e a promessa estava muito longe de realmente ser alcançada, e então o povo se acomodou, né? Era um tempo em que o povo se acomodou porque o tempo foi passando ali. A Henriqueta diz que na crise temos grandes oportunidades de crescimento emocional e espiritual. E eu gostei que a Juliana disse aqui que na crise nós percebemos o que realmente importa. É verdade. É na crise que a gente descobre isso aí muito mais, né? Muito legal. Em crise geralmente tem mudanças, né? Diz o pastor Roberto. Verdade. Agora, como é que o faraó aqui usou de astúcia, né? Ele usou, eu quero até perguntar para vocês uma coisa que me veio aqui na cabeça, né? Ele diz assim, que ele usou de trabalhos forçados e penosos, botou o povo para peia, para ele poder não ter tempo de se multiplicar. Ele estava se multiplicando demais, né? Estava procriando demais, o povo estava com muito tempo. Vamos botar esse bichinho para trabalhar, que é para ele não ter tempo de gerar menino, né? E aí, gente, eu fiquei pensando, será que isso não é a mesma astúcia que Satanás tem usado hoje com a igreja, com o povo de Deus? Satanás não tem botado a gente para trabalhar penosamente, trabalhar forçosamente, trabalhar pela nossa subsistência. Tem gente que trabalha 12 horas por dia, mais de 12 horas por dia, trabalha no fim de semana, vem para casa pensando no trabalho, leva trabalho para casa. E o que nós estamos fazendo? As nossas famílias estão sendo minguadas, sufocadas. Hoje nem filho se quer mais ter. É verdade. Né? Porque, será que não é... Aí eu estou pensando, o que vocês acham? Será que não é a mesma astúcia, a mesma estratégia que ele está usando com o povo? Vamos botar esse povo para trabalhar e vamos deixar que eles não investam na família deles. Assim eles não vão ter tempo de criar filhos, assim eles não vão ter tempo de educar filhos, não vão ter tempo de viver a vida em família. Não vão nem saber o que é uma família completa, né?
porque a boa parte das famílias hoje em dia é formada por um homem, uma mulher e um cachorro. Então é complicado esse tipo de família, né? Esse tipo de relacionamento que na verdade não expressa o projeto de Deus na Terra. É verdade. E uma das razões é realmente o trabalho forçado. Trabalho E forçado. penoso, E né? penoso. A gente diz, eu que sou um grande incentivador da procriação aí, viu? Dos casais, vão em frente, por exemplo, aproveite a quarentena aí, né? E vão gerar filhos. Então, aí eu chego para um casal, às vezes já tem ali 2, 3 anos de casados, e digo, e aí, quando é que vão ter um bebê? Né? Eu disse, não, pastor, a gente está trabalhando muito. A gente ainda, um filho, o senhor sabe quanto custa um filho? Eu sei, e aí? E 2 meninas ainda mais, né? Pois é. Então, assim, gente, ter filhos é uma bênção. Eu não estou dizendo que você vai fazer as coisas sem planejamento, de maneira nenhuma. Mas é importante salientar como nós temos visto que os casais não planejam ter filhos. Ou planejam ter filhos muito lá para frente, né? Tem tantos projetos, mas ter filho não é um projeto que tem ali. Na verdade, a gente sabe que isso é uma perspectiva hoje mundana, né? É uma cultura assim do Ocidente, é uma cultura muito aqui no nosso Ocidente, o oriental e o muçulmano, ele não se preocupa com isso, né? Eles estão enriquecendo no mundo, eles estão enriquecendo e eles estão tendo muitos filhos. Engraçado, né? Muitos filhos e ricos. E riqueza ao mesmo tempo. Interessante. O Senhor, ele dá o sustento para as coisas que são do interesse dele. A gente sempre aprende isso nessa questão, né, de missões, por exemplo. As pessoas falam logo isso, com o dinheiro você não se preocupa porque o Senhor vai enviar. E a família é um projeto de Deus também, então ele também envia. E essa questão do trabalho, fazer interfere em vários aspectos da nossa vida, não só da família, né? Ele pode acabar, acho que é o artifício mais utilizado hoje em dia, né, para distanciar as pessoas, os crentes, do projeto de Deus, porque o trabalho ele faz parte também, a vida da igreja, o ministério, evangelismo, tudo isso a gente vê que o trabalho às vezes tem se tornado prejudicial. Não que o trabalho não seja bíblico. Trabalhar é bíblico. Se você ler Provérbios, né? Mas assim, não é exagero, né? As pessoas têm exagerado de uma forma que a sua vida gira em torno do seu trabalho. Muito bem. Amém. Mas aí parece que essa primeira tentativa não foi suficiente. Quanto mais Faraó apertava, mais o povo prosperava, mais o povo era fecundo e mais o povo aumentava. Parece que quando você aperta as coisas para o povo de Deus, Deus vem com uma bênção assim, sem medida mesmo, e faz o efeito contrário, né? O efeito contrário. Então, Faraó, vendo que não estava tendo resultado, ele resolveu fazer algo a mais. Ele chama as parteiras e ele resolve enfraquecer Israel sorrateiramente, limitando as perspectivas de futuro. Em algum momento de nossas vidas, nós percebemos que o nosso futuro nessa sociedade doente é curto. Os filhos das israelitas deveriam parecer nascer mortos, né? Chama as parteiras, diz, olha, vocês vão... se for menino, vocês matem. Então, nada de alarme, não é que fosse aparecer que elas estivessem matando, mas olha, nasceu morto, seu filho não prosperou, né? Levaria uma geração inteira para que eles percebessem que eles estavam ficando sem meninos, né?
porque era uma coisa assim velada, era uma estratégia realmente muito maligna, né? E eles ficariam fracos e não perceberiam de imediato a estratégia. Mais uma vez, Deus usa Faraó para mostrar ao povo de Deus que ali não era o seu lugar, né? Agora, antes de você fazer o comentário sobre essa parte, só porque tem as coisas vão chegando aqui depois, né, por conta do tempo de transmissão, e eu não posso perder aqui. Então, a Helena, falando sobre a questão dos filhos, né, de outras culturas, ela lembra que o que o cristão tem medinho, né, de ter filhos, os muçulmanos estão lá, ó, tendo muitos filhos e multiplicando, né, a religião que mais cresce por filhos, por ter filhos, né? Então a Europa, por exemplo, está cheia já de muçulmanos, porque eles crescem lá tendo muitos filhos. E aí o Roberto concordou aqui e lançou o desafio para o Rovanês, mas ele está se segurando aí, não quer, né? E a Beth Coelho, ela fez uma observação muito interessante. Ela disse que a crise veio para trazer os filhos que estão perdidos e fortalecer os fiéis. Então, Amém. nós temos visto isso, viu, Beth? Realmente, Deus tem fortalecido os seus e tem trazido de volta muitos outros que estão chegando aqui. É isso mesmo. Verdade, né? Então, assim, nessa segunda estratégia, a gente vê que Satanás, ele foi atingir quem? Ele foi atingir o mais fraco, né? Sim. Ele queria atingir o quê? Vamos atingir o pequeno, vamos atingir as crianças. Logo, né? Logo pequeno, logo quando nasce, né? Vamos apagar o projeto aqui no nascedouro dele, né? Vamos matar a plantinha na raiz, lá no Estratégia comecinho. antiga, né? Muito antiga, né? Essa estratégia de Satanás, mas ele continua com essa mesma estratégia, né? É por isso que eu acho que a gente tem que ter muita atenção, né? Nós, como igreja do Senhor, tem algumas pessoas que nós temos que ter muita atenção. Com as nossas crianças, com os nossos jovens, né? Porque Satanás quer, de princípio, já tirá-los. E quantas vezes Satanás tem tirado os filhos dos crentes, os filhos dos crentes do caminho, desviado do caminho. Então, assim, é o cuidado com os nossos filhos e é o cuidado com as ovelhas, as pequenas ovelhas, quer dizer, os novos do rebanho, que são nossos filhos espirituais. Então, é o cuidado com o filho de sangue e com os filhos espirituais da igreja, com o novo convertido, porque é aí que Satanás quer matar. Ele quer matar no comecinho, porque ele sabe que é frágil aquela vida e que ali é o momento certo dele roubar, né, aquela pessoa, roubar aquela vida que está nascendo ali. No caso aqui dos israelitas, demoraria 10, 15 anos para eles perceberem o enfraquecimento, porque é quando aqueles bebês estariam chegando na idade ativa, e aí cadê? Né? Só teria um grupo maior de mulheres chegando ali. E aí naquela época a mulher não ia para o exército, a mulher não ia lutar, então que era a estratégia deles, era reduzir a força de luta de Israel lá dentro, porque eles tinham medo de uma guerra com eles, né? De uma revolta, no caso. E aí fica a nossa, no caso, aplicando para nós, né? Fica esse questionamento para nós, fica essa reflexão, como é que nós estamos lidando, né, com a nova geração? Com a nova geração de pessoas e com a nova geração de crentes, né, que está nascendo, que está brotando aí. Como nós temos cuidado dessas pessoas, como nós temos cuidado dos nossos filhos, nós temos tido cuidado de levar o evangelho para eles em casa, né, nas nossas casas, nós temos tido cuidado de repassar a palavra do Senhor para eles, de mostrar quem é Jesus, que eles conheçam Jesus através de nós pais, né? Nós temos tido esse cuidado, né? Como é que nós estamos cuidando dessa geração? Nós temos ganho essa geração, nós estamos perdendo para o mundo, para Satanás, essa nova geração, né?
é uma coisa que a gente tem que pensar. Como tem sido as nossas atitudes? Você vê que ele faz isso também quando Jesus falou da parábola do semeador, que ele diz que aqueles passarinhos que vêm para tirar a semente antes dela brotar são do maligno também, que vem para roubar a palavra logo no começo, né? É verdade. Então você vê que é uma estratégia. É a mesma que estratégia. Jesus já nos advertiu sobre ela. A mesma estratégia. O próprio Jesus sofreu, porque quando ele nasceu, de imediato, né, ele sofreu a perseguição de Herodes, ali também representando Satanás, e ele teve que fugir com a família, né? A família, aliás, teve que fugir com ele, que era um bebezinho, né? Indefeso, fugir com eles para o Egito. Ele teve que ficar exilado no Egito, no mesmo Egito. Aí serviu de exílio para Jesus, para que não fosse morto. Tem alguma observação que vocês querem fazer? A Claudina está dizendo aqui que nós somos pequeninos, né? Pequeninos do Senhor, é verdade. Mas nós também já podemos cuidar de outros, né? É verdade. A Claudina já está grande. Já pode cuidar de outros pequeninos. Esse negócio de Jesus realmente foi igual o do faraó. Porque Herodes queria realmente mandou matar todos os meninos exatamente antes que ele pudesse ser rei. Porque ele achava que Jesus ia ser rei na terra. E eu não tinha lembrado disso, né? Que foi uma grande mortandade de meninos, né? Naquele período. Muito bem. Muito bem. Então vamos para frente. A gente tem... Mas ele não desiste, né? O faraó não desiste e ele vai aprofundando esse sofrimento, né? Porque não tendo conseguido o apoio das parteiras nessa matança das crianças, o faraó resolveu fazer uma perseguição direta, né? Direta mesmo, né? Que seria a morte dos meninos. Aí ele convoca todo o Egito, né? Ele convoca todo o Egito, ele elege um inimigo. Ele coloca o povo de Israel, até então, eu acho que havia uma certa tolerância, pelo menos, do povo do Egito para com o povo de Israel ali. Mas nesse momento o faraó elege um inimigo. Ele diz, olha, este povo é nosso inimigo. Então, cada egípcio tem responsabilidade de se ver uma criança nascendo do sexo masculino que mate, né, pessoalmente. Então já não saiu do controle das parteiras. Né? Agora já era aberta, explícita a perseguição, né? E nesse momento, essa morte, ela simboliza dos meninos, nesse momento, representa duras perdas, duras provas, grandes dores, grandes perseguições, né? Aqui se estabelece, eu acho que uma verdadeira guerra, como quase uma guerra civil, né, ali dentro daquele país. E o pior é que a guerra é contra os inocentes, né? Contra inocentes, contra crianças, né? E contra um povo que não tinha como se defender. Era uma injustiça social muito grande que estava acontecendo ali naquele momento. E o interessante é que tudo isso era permitido por Deus. Tudo isso, irmãos, fazia parte do plano de Deus para fazer Israel sentir-se deslocado, totalmente desconfortável, infeliz naquele lugar, buscasse a Deus e desejasse o projeto de Deus, que era ir para a terra de Canaã, sair do Egito. Foi aí que eles começaram a clamar a Deus, porque eles ouviam da terra de Canaã, mas ninguém clamava a Deus. Ninguém orava por isso. Estava muito bom, eles tinham comida garantida, né? Tinha a casa, terras para eles cultivarem, porque o escravo do Egito daquela época não é o mesmo escravo que tinha aqui no Brasil, né? Aquele cara que ficava preso, amarrado, vivia na senzala. Lá não era assim, cada um tinha a sua casa. Tinha uma terra deles, tinha uma né? terra, tinha um gado, tinham suas propriedades e viviam ali, mas tinham que trabalhar nas construções do faraó. Só que à medida que o tempo ia passando, o faraó foi apertando e eles foram se tornando realmente
esse escravo do trabalho forçado, esse escravo realmente que tinha uma vida muito amarga. E foi aí, quando eles se sentiram deslocados que do eles Egito, que eles clamar. começaram a buscar a Deus. Porque antes eles não estavam buscando, não, nem estavam clamando para sair de lá, eles não queriam sair de lá. Eu me lembro da oração que, aliás, do que o Senhor falou para Moisés posteriormente, dizendo: Moisés, o clamor do meu povo chegou aos meus ouvidos, né? Chegou aos ouvidos do Senhor. Ele ouviu o gemido, né, de Israel. Mas é interessante, mais uma vez, vamos destacar, é que a vida se tornava cada vez mais amarga para o povo de Israel, mas existia ali um grande paradoxo. Quanto mais a vida ficava difícil, mais amarga, mais os israelitas se tornavam fecundos, mais eles se espalhavam e os egípcios mais temiam, era o maior temor dos egípcios por causa de Israel, né? E aí nós vamos lembrar de Romanos, do texto está aí na folhinha, mas se você não tiver com a folhinha, você pode abrir a sua Bíblia. Em Romanos capítulo 5, nós vamos ler dos versículos 3 ao 5. Gila, pode ler, amor? Posso ler. E não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança, e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. Amém. Amém. Então a tribulação, né, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, na carta aos Romanos, é que a tribulação, que nós devemos nos gloriar, né? Ele nos convoca, ele nos chama. Alguém falou que a crise faz a gente mudar a nossa perspectiva, ou mudar a nossa visão das coisas. O que o apóstolo Paulo está... Quem foi? O Rova, né? Então, assim, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para a gente, ele está nos convidando a olhar as tribulações de um outro ângulo, né? Ele está pedindo, ele está nos conclamando aqui a nos gloriar nas tribulações. Então ele está querendo que a gente tenha uma outra perspectiva, uma outra visão do sofrimento, né? Ele diz, olha, vamos nos gloriar nas tribulações. Por quê? Porque nós sabemos que a tribulação, ela produz perseverança. Verdade. Ela produz perseverança. A perseverança produz a experiência, né? Através da tribulação, nós buscamos o Senhor. O Senhor, essa perseverança vem dele. Vem dele, ela não é nossa. Nós somos seres inconstantes por natureza, mas Deus nos dá perseverança na tribulação. E por perseverarmos, nós começamos a ter experiência, né? Experiência, vivência, maturidade. Eu vou trazer aqui alguns comentários que tem tudo a ver com isso, né? Primeiro a Beth diz que é isso que estamos vivendo nesse tempo. Um tempo em que Deus está fazendo com que seu povo o busque, né? Verdade. E aí por isso a Yolanda diz, clamamos ao Senhor. E Roberto diz, buscar a Deus no momento da crise. Aí o Felipe diz que a crise nos faz voltar para o caminho do Senhor. A crise puxa a gente de volta, né, para o lugar de onde a gente não devia ter saído. E a dona Rosélia diz que é a necessidade de hoje, que é essa necessidade de hoje, que o povo busque a Deus, né, o povo buscar a Deus. Na tribulação que nós crescemos, diz Ana Paula, e aí a Beth completa, diz, não podemos passar por essa crise e continuarmos os mesmos, né? Não é possível que isso aconteça. E é exatamente o que Paulo está dizendo aqui aos Romanos, quando ele diz, a tribulação, ela produz perseverança, e a perseverança, experiência, maturidade, e essa experiência produz a esperança. Esperança, né? Nós somos o povo da esperança, irmãos, nós somos o povo da esperança.
A nossa visão jamais ela pode ser igual aos outros, igual ao mundo, né? Nós não nos abatemos como o mundo se abate, né? Nós não nos destruímos numa situação, não somos destruídos, as nossas emoções não se quebram nas situações difíceis, mas pelo contrário, nós, apesar de abalados por muitas coisas, porque somos humanos, mas nós temos uma esperança, e a Bíblia diz que é uma viva esperança, porque é Cristo, é numa pessoa que nós esperamos, né? Graças a Deus. E quero ler também Mateus, do 18 ao 20. 28. Oh, perdão, Mateus 28, do 18 ao 20, está também na folhinha, mas se você não tiver, abra sua Bíblia em Mateus 28. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém. Esse versículo é maravilhoso porque ele começa com uma grande verdade, né? Faraó não está no comando. Faraó pensa que está no comando. Satanás não está no comando. Não tem quem está no comando, nenhum desses. Imagina, eles estão comandando as coisas. Na verdade, a quem foi dada toda a autoridade no céu e na terra? Foi a Jesus Cristo. Ele tem toda a autoridade. Você sabe o que é isso? Pensa no que é isso. Toda a autoridade no céu, mas também na terra. Então nada acontece fora do domínio dessa autoridade do Senhor. Porque a autoridade dele é absoluta no céu e na terra. E aí isso nos dá uma segurança muito grande, por saber que tudo que nós passamos, tudo que nós enfrentamos, está dentro do escopo do projeto de Deus para as nossas vidas. Verdade. Então, antes de ele nos dar a grande comissão, ou seja, antes de nos dizer o que nós devemos fazer, ele já nos dá a garantia. Ele diz: olha, sou eu quem comanda esse negócio. A história, o destino da história da humanidade está em minhas mãos. Nós vamos ver isso de outras formas. Quando lá no Apocalipse alguém diz: quem é digno de abrir o livro e retirar os selos? Que esse livro representa a história da humanidade. E aí, quem é que é encontrado? Que João até chora, né? Porque chora, não tem ninguém digno, né? Aí ele diz: o Cordeiro, né? O Cordeiro é digno. Claro que quando ele olha, ele vê um leão. O Cordeiro, o leão, Cristo ressurreto é digno. Por quê? Porque toda a autoridade foi dada. Então, isso nos traz segurança. O que ele está dizendo é: igreja, eu estou no comando, fiquem tranquilos e façam a obra, porque eu estou cuidando do resto. Não se preocupem. Igreja, eu conheço o início e o fim dessa história. Eu sou o início e o fim, eu sou o alfa e o ômega. Não se preocupem. Todos os spoilers já foram dados. Nós já conhecemos o final dessa história e sabemos quem é o vencedor. Mas a autoridade que estava em Cristo Jesus, Ele deu a sua igreja para que nós possamos ir e fazer discípulos. Interessante, né? Porque essa autoridade, quando o Senhor coloca aqui, Ele também está querendo dizer à igreja o seguinte: essa autoridade que estava em mim está em vocês, meu corpo. Eu sou o cabeça, vocês são o corpo. Então vocês, debaixo dessa autoridade, vocês vão e façam discípulos de todas as nações. Porque o Senhor quer discípulos de todas as nações. Batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês. O Senhor não nos abandona, o Senhor está conosco, o Senhor está no meio da crise, o Senhor está no meio do fogo.
até que chegue o fim dos tempos. Você está entendendo o sanduíche que tem aqui? Ele diz no começo, ó, toda a autoridade, eu estou no controle. Depois ele diz, agora vocês vão e façam isto. Essa é a missão de vocês. A missão. Aí ele fecha aqui o sanduíche com o final. Agora, eu tenho toda a autoridade, mas eu não estou lá distante, eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Pode ir sem medo. Eu estou com vocês até o fim. Até o fim. E o fim que ele está falando aqui, que é o fim dessa era, é só o começo. É o começo da nossa. Da verdadeira nova era do Senhor. Exatamente. Então, isso aqui é um trecho da Bíblia para a gente se agarrar com ele em todos os tempos, quanto mais em tempos de crise. Lembrando que a igreja de Jerusalém, esses discípulos que ouviram diretamente de Jesus esses versículos aqui, eles começaram a ficar só em Jerusalém. A igreja cresceu rapidamente, o pessoal se convertendo, e o que aconteceu? Com a morte Deus mandou de Estevão, um faraó para dispersar eles de lá. Agora, no caso, Herodes, né? E aí levantou-se uma grande perseguição, e eles tiveram que sair por onde? Por toda a terra. E onde eles iam? Eles iam levando as boas novas. Eles não foram fugindo somente, eles iam fugindo e pregando o Evangelho. Amém. E é por isso que chegou o Evangelho até nós, porque senão eles estavam até hoje sendo uma religião israelita, né? Verdade. Então dali saiu para todo o mundo, né? Amém. Que o Senhor use esses tempos para fazer uma grande dispersão da sua igreja por todo lugar, por toda tribo, raça, onde tiver raça, tribo, povo e nação, língua, para que todos sejam alcançados e nós possamos apressar a vinda do Senhor. Amém. Nosso tempo está terminando, mas eu quero dizer que nada acontece fora do controle de Deus, por mais que essa crise nos assuste. A Beth que disse, Deus é o começo e o fim. Felipe ressaltou aqui. O Rovanei disse que ele é o mesmo Deus, o mesmo Senhor, ontem, hoje e eternamente. E aí vai, Dona Lucimar diz que Deus está no controle de todas as coisas, mas Deus permite que aconteçam algumas coisas para o povo, para que o povo de Deus clame ao Senhor. Né? É isso, realmente. Vamos orar, amém? Nesse momento, vamos orar. Eu vou terminar só com essa frase que eu achei muito legal. Quando a vida se torna amarga, é Deus agindo para mudanças, para crescimento, para esperança. Amém. Amém. Senhor Jesus, Tu és um Deus tremendo que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E quando a nossa vida tem turbulência, quando ela se torna amarga, é o Senhor que está agindo no nosso coração e no nosso meio e através de nós para promover as mudanças que o Senhor quer. Tu estás no controle e nós nos rendemos a Ti, cremos em Ti, descansamos em Ti e confiamos a Ti toda a nossa vida. Que o Senhor abençoe cada um que está aqui conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. 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 Olha, que Deus lhe abençoe muito. Quero que você aproveite, tenha um tempinho para comentar sobre a palavra aí com a sua família, tá certo? E ore com eles. Um forte abraço e até amanhã ao meio-dia. Tchau, tchau. Beijo, mãe.